Os dois, Maria e José, são o fundamento da missão. O fundamento da missão, se olharmos para a pessoa de Jesus. Foram eles, os dois, que começaram uma missão que hoje é fundamental. A missão da proteção da vida. A primeira missão é mesmo proteger a vida. Na família, na sociedade, na política, na educação, na saúde, na nossa vida profissional, tudo deve tender para a proteção e o serviço para a vida. Jesus termina o Evangelho, essas palavras que nos devem também servir para hoje. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Servir até dar a vida. É o que muitos de nós não fazemos. Servir e dar a vida. Servir e dar a vida. Jesus, no meio do texto, está aqui uma frase que eu chamo que é uma intromissão. Entendam bem a palavra. A palavra intromissão não tem um sentido muito positivo, nem na literatura, nem na psicologia, nem na sociologia, nem na religião, nem tampouco na prática da nossa fé. Quando alguém diz que alguém está a intrometer-se, significa que está a mexer com a minha segurança, significa que está a meter-se na minha vida. Mas eu chamo intromissão porque Jesus aproveita-se de uma oportunidade sagrada, de uma descoberta que fez daquilo que andava na comunidade dos seus discípulos. À primeira vista, poderíamos considerar os discípulos de Jesus como santos, como também o mundo que olha para a igreja deveria considerarmos como gente sã, santa, gente perfeita. Nós que vimos a igreja, as pessoas pelo menos deveríamos olhar assim: santos, sãos, perfeitos, os melhores cidadãos, se calhar também as melhores pessoas do mundo. Só que, como aconteceu com Jesus, infelizmente, até no meio dos discípulos há coisas que não prestam. No meio dos discípulos de Jesus há intenções perversas, intenções mundanas, intenções de almejar o poder, querer subir, como alguns o fazem. Subir. Dou murras que me paga depois. Quando cantava, estamos sempre a subir. Parece que está a profetizar, estamos sempre a subir na pobreza. Subir em muitas coisas. Subir para a desgraça, subir para outras coisas. Cantava, profetizava, mas as pessoas dançavam. Nós temos na praça angolana músicos, sobretudo estes que nós chamamos, às vezes com caráter de que são revôs, mas de facto eles cantam uma literatura revolucionária. Têm sonhos, como aqueles que eram chamados negros, ou negros americanos. Começaram com rap e outras coisas. E quando viram que a sociedade os rejeitava, eles arranjaram um caminho de realização. Esses rappers, e hoje existe, alguns ganham dinheiro com isso,
estenderam esta cultura praticamente para universal. Então, para dizer que nem tudo que é banal, nem tudo que é banal não presta. E nós podemos ter coisas perfeitíssimas e depois não servirem para nada. Podemos ter coisas muito lindas, brilhantes, não servir para nada. Ontem alguém me falava de certas coisas que não posso partilhar aqui no altar, senão vai me ocorrer já ao bater no fim da missa. Não são vocês, mas podiam ser outras pessoas. Coisas gravíssimas. Coisas gravíssimas. Eu até quando estava a ouvir, estava a tremer. Até porque era depois do funeral, estava a ouvir aquilo, estava a tremer. Eu até pensava que alguém tinha o microfone para me escutar. Porque são coisas gravíssimas. E a gente, quando começa a sentir que isso ainda está a acontecer entre nós, os independentes, independentes significa somos livres do colono, aquele colono que às vezes nos queixamos que nos castigou, e nos faz dizer que o colono foi bom, mas é que há coisas que estão acontecendo entre nós que a gente só de ouvir até essa noite sonhei mal. Tive um sono de morte. E adormeci com esse pensamento, não sei se isso mesmo é Angola ainda, e ser feito por angolanos, talvez não teria acordado pensando naquilo. Então, para dizer o quê? Até os discípulos de Jesus, alguns eram bandidos. Desculpe lá o termo, mas mesmo assim. Judas é bandido. Se calhar pior que bandido, homicida. No meio dos discípulos de Jesus, houve homicida. Está aí, o homem. Que vende a alma de Jesus para ficar com dinheiro. Ser um grupo de Jesus é assim, imagina. Grupo missionário que colabora com Jesus para a salvação do mundo. Há esta gente lá. E hoje há outro tipo de gente. Este senhor Tiago e João, os dois irmãos, queriam almejar os dois primeiros lugares, um à esquerda e outro à direita. São Marcos é um pouco mais incisivo, Ele empurra tudo para Tiago e João, os dois irmãos que vão pedir a Jesus. Mas se vamos para o Evangelho de Lucas, o que acontece? Lucas já diz assim, que é a mãe dos dois que foi pedir a Jesus para que Jesus coloque os seus filhos, um à direita e outro à esquerda. Então, situações, como é que esta gente entendeu Jesus? Esta gente não entendeu Jesus. Nós também hoje na igreja, talvez vocês não, mas nós, os chamados padres, bispos, ou mesmo papas na igreja, que nunca entenderam Jesus, que tinham feito a missão de serviço, missão de ser ele próprio o administrador das coisas. Isso tem que ser falado. Quem lê a história vê isso. Houve padres, bispos, papas e outra gente que servia a igreja, que nunca entendeu a missão da igreja. Encontrou outra maneira de se servir da igreja. Portanto, o que foi feito a Jesus está sendo feito hoje à igreja. Quem estraga a igreja não é Deus. São aqueles que servem a igreja. Quem dá a má fama à igreja católica são os próprios cristãos. São os próprios padres, os próprios bispos, se calhar até os papas na história do passado. Então tudo isso deve tornar-se uma consciência viva na nossa missão. Hoje estamos a dizer, é domingo das missões. Servir até dar a vida. Mas hoje quem serve até dar a vida? Se até nós, padres, nos custa
estar aqui todo dia sentado aqui a escutar as pessoas. Até nos custa também, até refilamos. Refilamos porque dói, queremos ir fazer, se calhar, outras coisas, ocuparmos de outras coisas. Se até ficar uma tarde inteira nos custa, imagine servir a igreja na totalidade, na integridade da sua missão, até dar a vida. Fugimos dessas coisas. Jesus quer servir até dar a vida. Então, é esta figura que aparece no primeiro texto, no texto de Isaías. O meu servo. Esse servo que passa pelo sofrimento, que a própria igreja depois entendeu que esse servo era a mesma figura de Jesus. Figura de Jesus. Este que serve, que é perseguido até a morte, é figura de Jesus. E a segunda leitura também nos manda essa consciência, Jesus que é sumo sacerdote, aquele que está acima de tudo aquilo que chamamos sacerdote, o último e único sacerdote, aquela figura de Melquisedeque, que não tem pai, não tem mãe, que entrou nos céus, que penetrou nos céus, e aí Jesus Cristo, Filho de Deus. E somos convidados a permanecermos firmes na profissão da nossa fé. Eu creio que a missão é isso. O que dói às vezes é isso. Eu há pouco, antes de entrar, pedi às crianças da Yama, que estavam lá à vontadinhas, ainda a comer esta hora na igreja. Estavam a comer bolachas na hora eu já entrei já atrasado para a missa. E eles estavam a comer bolacha ainda essa hora na igreja. Mas, se as crianças entraram no movimento missionário, o problema não, a culpa não é delas. Os mais velhos são responsáveis. E os seus pais, as suas mães, deveríamos também um bocadinho entender essa missão. Que o meu filho, a minha filha está no movimento de infância e adolescência missionária. Que esta brincadeira dos movimentos não é só pôr a camisola. Todos nós podemos pôr camisola. Quem não pode pôr camisola? Também pode. Os não cristãos também não estão a pôr símbolos cristãos, a cruz e tudo. O que eles servem? Para nada. Todos nós, às vezes, temos um símbolo cristão no carro, sobretudo o terço, que sofre mais nos carros. E alguns nem rezam uma Ave Maria, mas o terço está lá pendurado. Vem uma Ave Maria pronunciada durante o dia, o terço está lá. E o ser missionário é isso. Dom Zeca dizia que quando nós andamos na estrada por causa do terço, que é pendurado lá, em vez de estarmos aí a barafustar e insultar os outros, estão a conduzir mal na estrada. Quando os outros estiverem a conduzir mal, a se comportar mal, nós deveríamos rezar uma Ave Maria por essa gente aí. Mas quantas vezes nós, como missionários, fazemos disparates? Nos custa, cada um de nós batizado é missionário. Às vezes fazemos disparates autênticos contra esses que conduzem mal ou nos passaram mal à frente, que até só Deus sabe. Então, para dizer que permanecer firmes na profissão da nossa fé. Diz esta epístola aos Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo. A nossa semelhança. Jesus fez homem, confundido com os homens, mas exceto no pecado. Por isso que Jesus, essa semana, líamos um texto, terça-feira, e também um texto que se repete, aquele jovem que aparece aí a perguntar a Jesus: bom mestre, que hei de fazer para obter a vida eterna? Jesus perguntou ao jovem:
Por que me chamas bom? Jesus, enquanto humano, estava também preparado para aquilo que é humano. Por que me chamas bom? Porque sabia que ser humano não é coisa muito fácil. E disse que bom só existe é só Deus. Enquanto estivermos neste mundo, bom é só Deus. Nós somos passíveis. Significa que nós estamos quase que ao abrigo, ao abrigo do pecado, a qualquer altura. Quantas coisas lindas, mesmo as nossas igrejas, podem ficar muito bonitas, como esta festa. Essa igreja tem um altar muito bonito, né? Quase que temos duas igrejas aqui. Esta parte do altar parece que é outra igreja, isso aqui parece que é outra. Uma coisa que mesmo aos olhos nos diz o que é que nós deveríamos ser como cristãos. Mas às vezes nós não apreciamos a verdade da beleza, como diz o nosso arcebispo. É verdade e beleza. Dom Filomeno, essa é a sua divisa. É verdade e beleza. Você que pede aos padres que comuniquemos a verdade e beleza da palavra de Deus. Então, Hebreus nos convida a dizer que, olha, vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça. O trono da graça é este, o altar. Trono da graça. Trono da graça. Ser missionário, devemos partir da nossa família. É inútil sermos melhores e bons fora da nossa família. É inútil. Nós conhecemos pessoas que são muito bem vistas fora das suas famílias. Isso não interessa. Se é bom profissional, brilhante, bom servidor, seja o primeiro na tua família. Porque às vezes entre nós vivemos uma vida ruim, relações de ruindade entre homens e mulheres, entre uma esposa e um esposo, entre os pais e os filhos, que não se cruzam, daquela famosa família que foi falada até aqui, aos ecrãs, é que na mesma casa todos se comunicam só via WhatsApp. Na mesma casa. Não comem juntos, não comem juntos. Nunca se encontram juntos mesmo. Cada um come a hora que quiser, botar uma cozinheira e até solicita-se a roupa via WhatsApp. A empregada, ó senhora, amanhã prepara-me o fato, tá? Mas o senhor está em casa. A senhora também está em casa. Os filhos estão em casa. Tudo é solicitado via redes sociais. Tudo. Põe-me a roupa no tal sítio que eu depois vou lá buscar. Tudo. Não há palavra nenhuma em casa. Não há. Essa é uma família satélite. Como satélite, o nosso satélite não está. Onde alguém perguntava? Onde está o nosso satélite? E eu, comentando, respondi que deve estar a reconhecer a região onde se encontra Angola. O satélite deve estar à procura da região onde a Angola se encontra, deve andar aí no espaço. Então, é brincadeira, mas às vezes para dizer coisas sérias, que nós deveríamos ser um pouco melhor servidos. Deveríamos ser um pouco mais servidos. O discurso do presidente diz que Angola é um país com muitas potencialidades. Primeiro diz que é um país com muitos desafios. Eu primeiro no discurso devia preferir o contrário. Que Angola é um país com muitas potencialidades, mas com muitos desafios. Mas, como disse Jesus, os governantes do mundo preferem pôr à frente os desafios do que pôr as possibilidades à frente. Nós deveríamos estar um pouco, dizer que Angola tem mais potencialidades do que desafios. Isso seria um pouco mais feliz. Eu tenho direito também de comentar isso.
Primeiro deveríamos pôr à frente as coisas mais positivas para o país. Coisas mais positivas. O discurso tem 43 páginas, eu até imprimi, ainda estou a continuar a ler. E é bom que leiam. Mas é que as pessoas que não leem também, a culpa também é nossa. Então, deveríamos pôr coisas mais positivas à frente nos discursos. Até isso ajuda quem está a servir a dizer que afinal deve fazer coisas mais boas do que andar a dizer que tem desafios. Porque quando alguém diz que olha, o país tem muitos desafios, é para não fazer nada. É para dizer que o país afinal tem muitos problemas, e se algumas coisas não estão sendo feitas, atenção, que afinal o país tem muitos desafios, o problema é este. E nós vamos nadar nos desafios. E nós vamos acreditar que temos possibilidades para que isso fique melhor em pouco tempo. Angola tem possibilidades disso ficar melhor em pouco tempo. Em 5 anos de governação, por mais que se diga que há crise, Angola, em cada mandato de 5 anos, devia ser diferente. Eu vejo isso nos últimos, essas 2 semanas em Luanda mudou. Quem anda aqui em Luanda? Essas últimas 2 semanas, 15 dias, Luanda mudou em muitas coisas, as vias. Eu, domingo passado, disse aqui que até acabaram com os meus buracos de estimação. Eu já tinha meus buracos de estimação, acabaram com eles. Cheguei num lugar, travei por causa daquele buraco, já conhecia já há anos, e já não está lá. Fiquei muito triste. Não dá, como então? A gente tem que respeitar também as coisas dos outros. Então, eu estou a brincar. Estou a brincar, mas para dizer que, afinal, nós temos possibilidades de fazer muito mais bem do que andarmos a estar a olhar para desgraças. Se os governantes acreditassem que é possível fazer coisas melhores, isso em 5 anos no mandato, Luanda seria diferente. E está sendo diferente em muitas áreas. O que não é possível. Mas falta uma coisa. Falta uma coisa. Servir, serviço, servir, serviço. Servir, serviço. Nós estamos a servir pouco no serviço. Estamos a servir pouco. O que eu disse é que às vezes nem nós padres ficamos aqui uma tarde inteira, porque nos custa também. Até vamos nos queixar de fome, porque não sei o quê. Também isto está a fazer mal à sociedade. Servir no serviço. Nós não estamos a servir. Nós estamos a servir os outros. Servir até dar a vida significa perdermos um pouco mais do nosso sangue. Nós não estamos a fazer isso. Não estamos. Nem na igreja, na sociedade, se calhar é pior. Então nós precisamos esse servir. A boa disposição no serviço. Eu encontrei uma senhora que me disse: senhor, não me chateie, eu já não estou bem. Eu queria dizer, vai para a tua casa. Como é que você está no serviço, está me dizer isso? Eu é que produziu o problema da tua casa? Não. Qual é a culpa que eu tenho com os problemas que você vê lá em casa, ser com o teu marido, ser com os teus filhos? Você está aqui para servir. Finja que não tens problema para servir, porque está lá para trabalhar. Tem que ser assim. Servir, serviço. Se nós continuamos a pensar que as coisas já devem me mandar assim, vamos me mandar assim. Acontece a mesma coisa. Em muitos lados da vida, acontece. Então, creio que é importante que, mesmo na ciência, eu estou a seguir com um pouco de perplexidade. Por que o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Ensino Superior, e agora parece que metemos também o INARES, por que só agora estão a acordar para dizer que as coisas não estão boas? Se o país é nosso. E vejo escolas que fecharam em plena capital para serem reabilitadas, e há muitos alunos fora do sistema de ensino,
mas até agora não foram tocadas para dizer que estão sendo reparadas, mas estão fechadas. Valia a pena as crianças estudarem com janelas abertas como chão e portas sem portas, do que as coisas eram fechadas e ninguém se mexeu lá. Porque a ministra agora também, não sei, ontem vi que a ministra também não se ficou, estava a falar coisas que às vezes nunca se diz, nunca se dizem. Por que se fecha uma escola para ser reabilitada? E já estamos no sexto, ou já estamos no 10º, né, mês, o terceiro mês do ano escolar. Mas essas escolas, muitas vezes, não foram tocadas, ainda não está lá a máquina ou trabalhador para reparar essas escolas. Né? Então, é essa boa vontade, que tipo de coisas queremos. Né? Institutos Superiores de Saúde, que já ganharam muito dinheiro há 20, 30 anos atrás. Só este ano que viram que não estão bons, que estão a formar, se calhar, médicos ou enfermeiros que não prestam, suspendem os cursos. Só para ver, por exemplo, em Luanda, só ficaram, parece que 12 institutos, que não posso dizer aqui o nome, superiores, não sei são de quem, que ficaram com cursos de enfermagem. Os outros 20 e tal foram suspensos. Por que foram suspensos agora? E onde que notaram que deviam ser suspensos? Então, porque ser enfermeiro é uma missão. É uma missão. Ser trabalhador é uma missão. Então, creio que vamos rezar pelo nosso país, neste 29º domingo do tempo comum, e perceber que servir é ir até dar a vida. E peço aos líderes dos grupos que não façam dos movimentos paroquiais a sua propriedade. Estar à frente do movimento é orientar os outros para a missão. E se os grupos não estão a andar bem, a culpa número 1 é do quem está à frente. Quem está à frente. O nosso arcebispo às vezes partilha coisas que acontecem em certas paróquias, em que às vezes a falta de organização de uma paróquia, às vezes 2 padres, um pensa que o outro é que vai rezar a missa, outro pensa que não é que vai rezar a missa, depois finalmente não há ninguém vai rezar a missa. As pessoas ficam à espera do padre, é domingo, os padres não aparecem. Isso também é consciência de missão. Está a ver como é que às vezes entre nós padres as coisas não funcionam. Pensar que o outro é que vai rezar, como é que vai pensar? Não se pensa. Programa-se. A missão exige programação. Então, que programemos as nossas vidas, desde a família. Família boa, casa linda. A nossa casa pode ser muito pequenininha, mas se a família vive alegre, feliz, partilha a fé, aquela casa até vai parecer maior que aqueles palácios que nós conhecemos aí, casas onde não há alma. Há casas que não têm alma, casas totalmente lindas, perfeitas na arquitetura, mas na vida não tem alma. As pessoas não falam entre eles, não há paz. Pode haver muito dinheiro, mas é só dinheiro, o resto é praticamente uma vida sem alma. Então procuremos, desde a família, desde os nossos movimentos, desde a nossa vida pessoal, caminharmos para esse trono da graça, para alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Assim seja.